O motor rugiu uma última vez antes de silenciar definitivamente, deixando toda a linha de produção da Indústrias Gaúcha em completo silêncio. Isadora Vasconcelos observava a máquina centenária com uma mistura de frustração e desespero. 3 semanas haviam se passado desde que o coração da fábrica parou de bater, e os prejuízos já ultrapassavam R$500 mil. Mais uma empresa desistiu, anunciou seu assistente João, entrando na sala com expressão derrotada. A Mecânica Industrial do Sul disse que é impossível consertar esse motor sem as peças originais. Isadora passou a mão pelos cabelos castanhos, desarrumando o rabo de cavalo. Era a 5ª empresa especializada que desistia do desafio. O motor alemão de 1923 era uma relíquia da engenharia, trazido pelos primeiros imigrantes que fundaram a fábrica. Tem que haver alguém em Porto Alegre capaz de resolver isso, murmurou ela, olhando pela janela que dava vista para o pátio da fábrica. João hesitou antes de falar. Bem, tem uma oficina no Navegantes. O pessoal da manutenção sempre fala bem do Tiago Bittencourt. Dizem que ele faz milagres com motores antigos. Bittencourt, Isadora franziu a testa. Nunca ouvi falar. É uma empresa grande? Na verdade, é uma oficina pequena, familiar. O cara trabalha mais com caminhões e tratores antigos. Mas o pessoal jura que se alguém pode consertar o impossível, é ele. A engenheira olhou novamente para o motor silencioso. Sua carreira estava em jogo. Formada pela UFRGS com distinção, especialização na Alemanha, 15 prêmios de engenharia no currículo. E agora estava considerando procurar um mecânico de oficina de bairro. Pegue o endereço, decidiu ela, ajeitando o jaleco branco. Vou até lá hoje mesmo. 2 horas depois, Isadora dirigia seu sedã prata pelas ruas estreitas do bairro Navegantes, procurando a tal oficina Bittencourt & Irmãos. O GPS a levou até uma rua lateral, onde uma placa desbotada anunciava o estabelecimento. A oficina era bem diferente do que ela imaginara. Um galpão simples, com 2 baias para veículos. O cheiro de óleo e graxa impregnava o ar, misturado ao som de uma solda elétrica vinda do fundo do estabelecimento. Alguns homens trabalhavam em silêncio, concentrados em seus respectivos veículos. Posso ajudá-la? Perguntou um jovem que se aproximou, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. Estou procurando Tiago Bittencourt. Sou Isadora Vasconcelos, da Indústrias Gaúcha. O rapaz apontou para o fundo da oficina. Está ali, trabalhando no motor do caminhão. Isadora caminhou entre as ferramentas e peças espalhadas, sentindo-se completamente fora de lugar em seu traje social impecável. Ao chegar perto do caminhão, viu um par de pernas saindo por debaixo do veículo. Tiago Bittencourt, chamou. Ela. O homem deslizou para fora do caminhão em um carrinho com rodinhas, revelando um rosto angular, cabelos escuros bagunçados e olhos castanhos intensos. Suas mãos estavam sujas de graxa, assim como a camiseta azul que vestia. Sou eu. Em que posso ajudá-la? Tiago se levantou, limpando as mãos no pano que carregava no bolso. Isadora explicou a situação do motor industrial, tentando manter o tom profissional. Falou sobre as especificações técnicas, o histórico de manutenção, as tentativas frustradas de reparo. Tiago ouvia em silêncio, mas ela percebia um brilho crescente em seus olhos. Motor alemão de 1923. Interessante, murmurou ele quando ela terminou. Já vi alguns parecidos em tratores antigos. Essas máquinas eram feitas para durar séculos, mas quando quebram, é complicado mesmo. 5 empresas especializadas já desistiram, Isadora admitiu, tentando não soar desesperada. Todas disseram que é impossível sem as peças originais. Tiago sorriu, um sorriso que misturava confiança e diversão. Impossível é uma palavra muito forte, dona Isadora. Eu diria que é desafiador. A forma como ele disse seu nome, com um sotaque gaúcho suave, fez algo estranho acontecer no estômago dela. Isadora tentou ignorar a sensação e manteve o foco profissional. Quanto tempo você precisaria para avaliar se é viável? Perguntou ela. Preciso ver o motor pessoalmente. Que tal amanhã de manhã? Perfeito. Às 8 horas? Tiago riu. Eu começo a trabalhar às 6, dona Isadora.
8 horas está ótimo. Quando ela já se dirigia para o carro, Tiago gritou atrás dela: Ai, dona Isadora, se eu conseguir arrumar esse motor, o que eu ganho além do pagamento? Ela se virou, encontrando aquele sorriso provocante novamente, sem saber por quê, talvez pela frustração acumulada das últimas semanas, ou talvez pelo jeito confiante como ele falava sobre o impossível. Isadora ouviu-se dizendo: Se você arrumar esse motor, eu me caso com você. A frase saiu como uma brincadeira, um desafio irônico. Tiago riu alto e outros mecânicos da oficina também riram ao ouvir. Está anotado! Ele gritou de volta. Prepare o vestido! Isadora entrou no carro com o rosto corado, sem acreditar no que havia acabado de dizer. Enquanto dirigia de volta para a fábrica, não conseguia tirar da mente aquele sorriso confiante. Tiago chegou à Indústrias Gaúcha às 7h50 da manhã, dirigindo uma picape Ford azul carregada de ferramentas. Isadora o esperava no portão principal, observando com curiosidade a diferença gritante entre seu carro empresarial e a caminhonete desgastada pelo tempo. Pontual, comentou ela, verificando o relógio. Sempre, respondeu Tiago, saltando da picape. Onde está o paciente? Isadora o conduziu pelo complexo industrial, passando por galpões enormes e maquinário moderno. Tiago observava tudo com interesse, fazendo perguntas técnicas que surpreenderam a engenheira pela profundidade demonstrada. Aqui está ele, anunciou ela, parando diante do motor que dominava uma sala inteira. Um Delts de 1923, 150 cavalos de potência, sistema de injeção por bomba mecânica. Tiago silenciou por um momento, caminhando ao redor da máquina com o olhar de quem contempla uma obra de arte. Suas mãos percorreram o metal frio, os tubos, as válvulas, como se estivesse lendo a história através do tato. Meu Deus, murmurou ele. É lindo. Olha a precisão dessas usinagens, a qualidade do ferro fundido. Eles não fazem mais assim. Isadora ficou surpresa com a reverência na voz dele. Você realmente entende dessas máquinas antigas? Meu avô era mecânico naval. Trabalhava com motores ainda mais antigos que este. Aprendi com ele que cada máquina tem sua personalidade. Tiago abriu uma caixa de ferramentas e começou a desmontar alguns componentes. Pode me contar exatamente o que aconteceu? Durante a próxima hora, Isadora assistiu fascinada ao trabalho de Tiago. Ele desmontava peças com cuidado cirúrgico, examinava cada componente sob uma lupa, fazia anotações em um caderno surrado. Sua concentração era absoluta. Encontrei o problema, anunciou ele finalmente. Ou melhor, os problemas. 3, para ser exato. Quais? Isadora se aproximou, olhando por cima do ombro dele. Primeiro, a bomba injetora está com as vedações ressecadas. Segundo, o pistão número 3 está com uma trinca microscópica causando perda de compressão. E terceiro, ele apontou para uma peça complexa. O regulador de velocidade está completamente travado. Isadora analisou os diagnósticos. As outras empresas estavam certas, então. Sem as peças originais é impossível. Eu disse que ia encontrar os problemas, não disse que ia desistir. Tiago sorriu. Posso fabricar as vedações. Posso soldar o pistão com uma técnica especial. E posso reconstruir o regulador usando molas de outras especificações. Fabricar as peças? Isadora franziu a testa. Isso não compromete a integridade estrutural? Dona Isadora, Tiago parou de trabalhar e a olhou diretamente. Essas máquinas foram feitas numa época em que não existiam peças de reposição facilmente disponíveis. Os mecânicos tinham que improvisar, adaptar, criar soluções. Não é gambiarra, é engenharia aplicada. A forma apaixonada como ele defendeu seu método fez Isadora repensar seus conceitos. Quanto tempo você precisa? 2 semanas. Talvez 3, dependendo da complexidade da soldagem. As outras empresas disseram que levaria meses, se fosse possível. Elas pensam como empresas. Eu penso como artesão. Isadora hesitou. Contratar Tiago era um risco enorme para sua carreira. Se ele falhasse,
Ela seria responsável por ter escolhido um mecânico de oficina em vez de uma empresa conceituada. Mas havia algo na confiança dele que a tranquilizava. Está bem, você tem 2 semanas. E se eu conseguir em uma? Impossível. Novamente essa palavra. Tiago riu. Se eu conseguir em 1 semana, você casa comigo no fim de semana? Isadora. Gorou, você está falando sério sobre isso? Sobre consertar o motor? Absolutamente. Sobre o casamento? Ele deu de ombros com um sorriso maroto. Ainda não me conhece bem o suficiente para responder isso, não é? Durante os dias seguintes, Isadora encontrou-se visitando a oficina com frequência crescente. Oficialmente, era para acompanhar o progresso do trabalho. Não oficialmente, ela estava fascinada por observar Tiago trabalhar. Ele havia transformado um canto da oficina em um laboratório improvisado. Com um torno antigo, mas precisamente calibrado, fabricava vedações usando borracha especial. Com ferramentas de precisão, desmontava o regulador como se fosse um relojoeiro. De onde você aprendeu tudo isso? Perguntou ela numa tarde de quinta-feira. Um pouco aqui, um pouco ali. Meu avô me ensinou os fundamentos. Depois fui aprendendo com cada máquina que passava pelas minhas mãos. Li alguns livros técnicos, mas a maioria foi na prática. Nunca pensou em fazer engenharia? Tiago parou o trabalho e a olhou. Para quê? Para aprender na teoria o que já sei na prática? Para trabalhar numa empresa onde vou passar mais tempo em reuniões do que botando a mão na massa? Não é bem assim, não é? Ele sorriu. Quantas horas por dia você passa realmente trabalhando com motores, dona Isadora? A pergunta a pegou desprevenida. A verdade era que, como engenheira sênior, ela passava mais tempo em reuniões e relatórios do que propriamente colocando a mão na massa. É diferente. Eu supervisiono, planejo, coordeno e eu conserto. Tiago voltou ao trabalho. Cada um tem seu papel. Na sexta-feira, Tiago a surpreendeu. Está pronto, anunciou ele pelo telefone. Como assim, pronto? Você disse 2 semanas. Disse que talvez fosse 2, talvez 3. Não disse que não podia ser menos. Quer vir? Ver! Isadora cancelou todas as reuniões da tarde e correu para a oficina. Lá encontrou Tiago ao lado do motor completamente remontado, com um sorriso orgulhoso no rosto. Todas as peças novas estão instaladas. Verificação de compressão perfeita, sistema de injeção calibrado, regulador de velocidade funcionando. E como novo. Ele apontou para a chave de partida. Quer fazer as honras? Com o coração acelerado, Isadora girou a chave. O motor tossiu 1 vez, 2, e depois pegou com um ronco poderoso e uniforme. O som era musical, perfeito, como se a máquina estivesse cantando de alegria. Funcionou! Ela gritou, sem conseguir conter a emoção. Impulsivamente, pulou nos braços de Tiago, que a rodou no ar, ambos rindo como crianças. Quando ele a colocou no chão, ficaram parados um diante do outro, subitamente conscientes da proximidade. O sorriso de Tiago se suavizou. Então, ele disse baixinho, sobre aquele casamento. O motor funcionou perfeitamente durante toda a semana seguinte. A produção da Indústrias Gaúcha voltou ao normal. Os funcionários recuperaram o sorriso e Isadora tornou-se a heroína da empresa. Mas sua mente não conseguia se concentrar apenas no sucesso profissional. A cada dia, encontrava novas desculpas para visitar a oficina de Tiago. Na quinta-feira, Tiago a esperava com um café coado na hora e um sorriso que já se tornara familiar. Acho que o motor está funcionando melhor que quando era novo, comentou ele. Mas suspeito que não é só por isso que a senhora aparece aqui todo dia. Isadora corou. Eu sou uma engenheira responsável. É normal acompanhar. Dona Isadora, Tiago a interrompeu gentilmente. Posso convidá-la para jantar? A pergunta veio de forma tão direta que ela ficou sem palavras. Durante segundos que pareceram eternos, ficaram se olhando. Finalmente ela assentiu. Amanhã, às 8? Às 8. Isadora passou a sexta inteira nervosa como uma adolescente no primeiro encontro.
Chegou ao restaurante com 15 minutos de atraso porque ficou hesitando se deveria aparecer. Tiago a esperava numa mesa do Galeto Mamma Mia, um restaurante simples, mas aconchegante no bairro Moinhos de Vento. Ele vestia uma camisa social, azul clara que realçava seus olhos, e havia feito um esforço visível para domar os cabelos rebeldes. Achei que tinha desistido, disse ele, levantando-se para puxar a cadeira dela. Considerei a hipótese, admitiu ela com honestidade. Durante o jantar, Isadora descobriu facetas de Tiago que jamais imaginara. Ele falava sobre livros de filosofia que lia nas horas vagas, sobre viagens que fizera pela América do Sul restaurando máquinas antigas, sobre o sonho de um dia abrir uma escola para ensinar mecânica tradicional. Você é bem diferente do que eu imaginei, confessou ela durante a sobremesa. Que tipo de pessoa você imaginou? Alguém simples, sem ambições, que só soubesse falar de futebol e cerveja. Tiago riu. Eu falo de futebol e cerveja também. Mas há outras coisas na vida que me interessam. Como o quê? Como você, por exemplo. A frase foi dita de forma tão natural que levou alguns segundos para Isadora processar. Quando processou, sentiu o rosto esquentar. Tiago, eu sei que somos muito diferentes. Você tem uma carreira brilhante, eu tenho uma oficina pequena. Você estudou na Europa, eu aprendi tudo na prática. Mas... Ele hesitou, depois continuou. Tem algo entre nós. Não é só atração física. É como se nossas engrenagens se encaixassem perfeitamente. Isadora ficou em silêncio, brincando. Com a colher da sobremesa. Era verdade. Havia algo entre eles que ela não conseguia explicar racionalmente. Você realmente falou sério sobre o casamento? Perguntou ela finalmente. Não sei. Talvez. Você falou sério quando fez o desafio? Não sei. Talvez. Eles riram da resposta espelhada. Que tal descobrirmos juntos? Sugeriu Tiago. Nos dias seguintes, Isadora se viu vivendo uma dualidade estranha. Durante o dia, era a engenheira séria e competente. À noite, era uma mulher descobrindo aspectos de si mesma que havia enterrado sob anos de carreira corporativa. Tiago a levou para lugares que ela nunca frequentara. Feira de antiguidades no Bonfim, bares de música ao vivo na Cidade Baixa, trilhas no Morro do Osso. Em contrapartida, Isadora o apresentou ao seu mundo, eventos da engenharia, jantares empresariais, vernissagens. Para surpresa dela, Tiago se adaptava bem a qualquer ambiente, conversando com a mesma facilidade com operários e executivos. Como você consegue isso? Perguntou ela numa noite. Conseguir o quê? Se dar bem com todo mundo. Não importa se é rico ou pobre, doutor ou peão. Tiago pensou por um momento. Acho que é porque eu trato todo mundo igual. Rico ou pobre, doutor ou peão, todos têm histórias interessantes para contar. Era essa simplicidade, essa autenticidade que mais atraía Isadora em Tiago. Num mundo corporativo cheio de pessoas tentando impressionar umas às outras, ele era genuinamente ele mesmo. Mas as diferenças entre seus mundos também criavam atritos. Em uma reunião da empresa, Tiago fez um comentário sobre burocracia excessiva que embaraçou Isadora. Em contrapartida, quando ela visitou um churrasco na casa de seus pais, ficou claramente desconfortável. Não está funcionando, disse ela numa noite de terça-feira. O que não está funcionando? Nós somos muito diferentes. Eu preciso de alguém que entenda meu mundo profissional. E eu preciso de alguém que não tenha vergonha do meu, retrucou ele. Ficaram se olhando em silêncio, ambos magoados. Talvez você tenha razão, disse Tiago finalmente. Talvez nossas engrenagens não se encaixem tão bem quanto eu pensava. Isadora voltou para casa com o coração pesado. Havia feito a escolha racional, então por que se sentia tão vazia? Durante os dias seguintes, tentou voltar à rotina de antes, mas algo havia mudado nela.
As conversas corporativas pareciam vazias. Os compromissos sociais pareciam encenação. Na sexta-feira, recebeu uma ligação do João. Isadora, tem um problema no motor. Ele começou a fazer um barulho estranho. Ela correu para a fábrica, encontrando uma multidão preocupada ao redor da máquina. O motor funcionava, mas com um ruído metálico irregular. Já chamei a mecânica industrial do Sul, informou o supervisor. Não, disse Isadora impulsivamente. Vou chamar o Tiago. 1 hora depois, Tiago chegava à fábrica. Cumprimentou Isadora formalmente e se dirigiu diretamente ao motor. Em 20 minutos, havia identificado o problema. Uma das molas do regulador havia se desajustado ligeiramente. É simples, explicou ele. Só precisa reajustar a tensão. 5 minutos. E assim foi. Em 5 minutos, o motor voltou a funcionar perfeitamente. Quanto eu devo? Perguntou Isadora. Nada. Foi erro meu no ajuste inicial. Garantia. Ele já se dirigia para a picape quando ela o alcançou. Tiago, espera. Obrigada, disse ela. E... desculpa. Pelo quê? Por ter vergonha de quem você é, por ter vergonha de mim mesma quando estou com você. Tiago ficou em silêncio, esperando. Esses dias sem você me fizeram perceber uma coisa. Minha vida pode estar toda certinha no papel, mas estava vazia. Você trouxe cor para ela, trouxe alegria, trouxe vida, Isadora. Ainda está de pé aquela proposta de casamento? Um sorriso lento e caloroso se espalhou pelo rosto dele. Depende. Você está pedindo minha mão? Ela riu, sentindo lágrimas de alívio nos olhos. Acho que estou. Então a resposta é sim. O noivado foi anunciado numa segunda-feira ensolarada de outubro. A notícia causou frisson tanto na Indústrias Gaúcha quanto na oficina Bittencourt em Irmãos. Reações variaram do entusiasmo genuíno à perplexidade total, mas Isadora e Tiago estavam decididos a enfrentar juntos qualquer obstáculo. Você tem certeza disso, filha? Perguntou Helena Vasconcelos, mãe de Isadora, durante um almoço familiar. É que, bem, vocês são tão diferentes. Mamãe, ele consertou um motor que 5 empresas especializadas disseram ser impossível de consertar. Ele conhece mais sobre engenharia mecânica na prática do que muitos engenheiros na teoria. Mas, e o futuro? Vocês vão morar onde? Ter filhos como? As perguntas ecoaram na cabeça de Isadora durante toda a semana. Na quinta-feira, decidiu abordar o assunto. Precisamos conversar sobre algumas coisas práticas, disse ela enquanto jantavam. Sobre nossa vida depois do casamento. Tiago pousou o garfo. Estou ouvindo. Onde vamos morar? Eu tenho um apartamento no Auxiliadora. Você mora com seus pais no Navegantes. Podemos morar no seu apartamento. Ou comprar uma casa. Não vejo no problema. E financeiramente, você ganha quanto na oficina? Tiago sorriu. Direta como sempre. Eu ganho o suficiente para viver confortavelmente. Se juntarmos nossos recursos, viveremos bem. Mas e se quisermos ter filhos? Eu quero que eles tenham a melhor educação possível. E eu quero que eles sejam felizes e saibam o valor do trabalho honesto. Tiago se inclinou para a frente. Isadora, o que está acontecendo? Parece que você está procurando problemas. Ela suspirou. Minha família está me bombardeando com questões práticas. Meus colegas fazem piadas sobre engenheira que se casa com mecânico. E você está com medo. Sim, estou com medo. Do quê? De que não dê certo, de que as diferenças sejam grandes demais. Tiago estendeu a mão sobre a mesa. Quer saber uma coisa? Eu também estou com medo. Está? Claro, você é brilhante, bem-sucedida, sofisticada. Às vezes fico me perguntando o que uma mulher como você vê em um cara como eu, Tiago. Mas aí eu lembro do dia em que nos conhecemos. Lembro de como você olhou para aquele motor com desespero e como seus olhos brilharam quando ele funcionou. Ele apertou a mão dela.
Amor não é sobre ter certeza, Isadora. É sobre decidir enfrentar as incertezas juntos. Naquela noite, conversaram até tarde sobre medos, sonhos e expectativas. Decidiram que morariam no apartamento de Isadora inicialmente, mas procurariam uma casa com espaço para Tiago montar uma pequena oficina. A preparação do casamento revelou mais diferenças, mas também soluções criativas. A família de Isadora queria uma cerimônia no country club. A família de Tiago preferia o salão da igreja do bairro. Eles optaram por uma cerimônia ao ar livre no Parque Moinhos de Vento. A semana anterior ao casamento trouxe um teste inesperado. A Indústrias Gaúcha recebeu uma proposta para Isadora se transferir para a filial na Alemanha, com promoção e aumento substancial de salário. É uma oportunidade incrível, disse ela a Tiago, gerente-geral da divisão europeia. Triplicaria meu salário. É mesmo uma oportunidade incrível, concordou ele. E eu? Bem, você poderia trabalhar em alguma oficina lá, ou fazer um curso, aprender alemão. Tiago ficou em silêncio. Você quer aceitar? Não sei. É complicado. Profissionalmente seria fantástico. Pessoalmente seria o fim de nós. Não necessariamente. Podemos tentar. Isadora, eu mal falo inglês direito, quanto mais alemão. Minha experiência é toda com máquinas brasileiras e americanas. Lá, eu seria apenas o marido da executiva, sem função. Ela sabia que ele estava certo, mas a oportunidade era tentadora. Isadora passou os 3 dias seguintes dividida. Conversou com mentores, amigos, família. A maioria dizia que oportunidades assim apareciam uma vez na vida. Na quarta-feira, estava na oficina observando Tiago trabalhar quando teve uma epifania. Ele trabalhava com a mesma paixão que ela havia admirado desde o primeiro dia. Era genuinamente feliz fazendo o que fazia. Recusei a proposta, anunciou ela na quinta-feira. Tiago parou de trabalhar. Tem certeza? Absoluta. Percebi que não quero uma carreira que me obrigue a abrir mão de quem eu amo. E percebi também que tenho outras opções. Que opções? Abrir minha própria empresa de consultoria. Trabalhar com restauração de máquinas industriais antigas. Podemos até trabalhar juntos. Os olhos de Tiago brilharam. Séria? Séria. Eu cuidando da parte de engenharia e projetos, você cuidando da execução. Tiago a beijou ali mesmo, no meio da oficina. Sabem o que isso significa? Ele disse. Que somos loucos? Que vamos ter a lua de mel mais trabalhosa da história. O dia do casamento amanheceu ensolarado, com aquele céu azul gaúcho que parecia abençoar a união. No Parque Moinhos de Vento, famílias aparentemente incompatíveis se misturavam harmoniosamente. Os engenheiros da Indústrias Gaúcha conversavam animadamente com os mecânicos da oficina Bittencourt. Isadora se arrumava numa suíte do hotel próximo ao parque, cercada pela mãe, irmã e amigas. O vestido, escolhido por ela e Tiago juntos, era simples, mas elegante. Você está linda, filha, disse Helena. E feliz. Há muito tempo não te via tão feliz. Eu estou, mamãe. Realmente estou. Do outro lado do parque, Tiago se preparava com seus irmãos e amigos. Vestia um terno azul marinho que Isadora havia escolhido. Respira, mano, disse Carlos. Seu irmão mais velho. É só um casamento. É pior que cirurgia, brincou Tiago. Na cirurgia, se der errado, o paciente morre uma vez só. No casamento, se der errado, eu morro um pouquinho todo dia. Às 15 horas, os convidados se acomodavam, nas cadeiras dispostas em semicírculo. A paisagem do parque servia como pano de fundo natural. Tiago aguardava no altar. Quando a música começou e ele viu Isadora aparecer, sentiu o mundo parar. Ela caminhava ao lado do pai com um sorriso que irradiava felicidade pura. Meu Deus, murmurou ele, ela é perfeita. O juiz de paz conduziu a cerimônia com calor humano.
Estamos aqui para celebrar a união de duas pessoas que provaram que o amor não conhece fronteiras de classe, formação ou profissão. Chegou o momento dos votos. Isadora havia escrito os seus numa folha de papel. Tiago, começou ela, quando te conheci, você não apenas consertou um motor quebrado. Você consertou algo dentro de mim que eu nem sabia que estava quebrado. Me ensinou que competência não se mede por diplomas, que sabedoria não vem apenas dos livros e que o amor verdadeiro não precisa de justificativas racionais. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos dele. Prometo respeitar seu conhecimento como você respeitou o meu. Prometo apoiar seus sonhos como você apoiou os meus. Prometo nunca ter vergonha de quem você é, porque você me ensinou a não ter vergonha de quem eu sou. E prometo que aconteça o que acontecer, nós sempre seremos uma equipe. Muitos convidados estavam com lágrimas nos olhos, incluindo alguns mecânicos durões que nunca imaginaram se emocionar num casamento. Tiago pigarreou antes de começar, claramente nervoso, mas determinado. Isadora, eu não sou bom com palavras. Bonitas como você, então vou falar do jeito que sei. Ele respirou fundo. Toda máquina tem seu ponto de equilíbrio perfeito. Um lugar onde todas as peças trabalham em harmonia, onde não há desperdício de energia, onde tudo funciona como deveria funcionar. Contigo, eu encontrei meu ponto de equilíbrio. Ele pegou as mãos dela, que estavam ligeiramente trêmulas. Prometo te amar não apesar das nossas diferenças, mas por causa delas. Prometo trabalhar todos os dias para merecer o teu amor. Prometo que nossa vida juntos vai ser como aquele motor que consertei para ti, forte, confiável e funcionando perfeitamente, por muitos e muitos anos. Quando o juiz perguntou se havia alguém que se opunha ao casamento, da plateia veio a voz de seu Joaquim, avô de Tiago. Eu me oponho. Todos se viraram surpresos. O velho se levantou apoiando-se na bengala. Me oponho a essa demora toda. Casa. Logo esses dois que eu quero ver os bisnetos. A gargalhada foi geral. Aceita Isadora Vasconcelos como sua esposa? Perguntou o juiz a Tiago. Aceito e como? Aceita Tiago Bittencourt como seu esposo? Aceito. Então, pelo poder que me é conferido, eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi longo, apaixonado e acompanhado de aplausos. E gritos de alegria. Quando finalmente se separaram, Isadora sussurrou no ouvido de Tiago. Cumpri minha promessa. Me casei com você porque você consertou o motor. E eu cumpri a minha. Consertei o motor e ganhei a mulher mais incrível do mundo. A festa se estendeu até altas horas. As famílias se misturaram naturalmente. A mãe de Isadora trocando receitas com a mãe de Tiago. O pai dele conversando sobre futebol com os colegas engenheiros dela. Durante a valsa dos noivos, Isadora e Tiago conversavam baixinho. Não acredito. Que deu tudo certo, disse ela. Eu sempre soube que daria. Como podia ter tanta certeza? Porque quando você fez aquela aposta maluca, seus olhos brilharam de um jeito especial. Não era só desespero profissional. Era curiosidade, interesse, atração. Você percebeu isso? Percebi. E percebi também que pela primeira vez na vida alguém estava me desafiando de verdade. Não era só conserta meu carro, era mostra do que você é capaz. E eu percebi que, pela primeira vez, alguém não ficou intimidado com minha função ou meu diploma. Você me tratou como pessoa, não como cargo. Perto da meia-noite, enquanto os convidados ainda celebravam, Isadora e Tiago se afastaram discretamente para uma caminhada pelo parque. O céu estava estrelado e a lua cheia iluminava o lago. Então, senhora Bittencourt, disse Tiago, experimentando o novo nome, qual é o plano para amanhã? Bem, senhor Bittencourt, o plano é começar nossa lua de mel em Gramado. Mas antes, temos que dar uma passadinha na fábrica. Na lua de mel.
Para quê? Isadora sorriu misteriosamente. Para ver como está nosso motor e para pegar algumas coisas do meu escritório. Oficialmente, apresento minha demissão na segunda-feira. Tem certeza disso? Absoluta. Nossa empresa de consultoria em restauração de máquinas industriais vai precisar de uma sede e pensei no espaço ao lado da sua oficina. Tiago parou de caminhar. Você já decidiu tudo isso? Decidimos. Lembra que agora somos uma equipe? Vasconcelos & Bittencourt Restaurações? Bittencourt em Vasconcelos, corrigiu ela. Você teve a ideia primeiro. Bittencourt & Bittencourt, disse ele, puxando-a para mais perto. Agora você é Bittencourt também. Gosto do som disso. 6 meses depois, a empresa Bittencourt & Bittencourt Restaurações de Máquinas Industriais estava prosperando. Seu primeiro grande contrato foi restaurar completamente o sistema de produção de uma fábrica centenária em Caxias do Sul. O motor alemão da Indústrias Gaúcha continuava funcionando perfeitamente, tornando-se quase uma lenda na empresa. Novos funcionários sempre ouviam a história da engenheira que desafiou um mecânico a consertar o impossível e acabou se casando com ele. É verdade essa história? Perguntou um estagiário novo para João. Verdadeira como o gaúcho gosta. De churrasco, respondeu João. E posso dizer mais, nunca vi duas pessoas mais felizes. Eles trabalham juntos, brigam juntos, sonham juntos. São a prova de que quando duas peças são feitas uma para a outra, não importa de onde vieram, elas sempre se encaixam perfeitamente. Na oficina, agora expandida com uma seção especializada em restaurações históricas, Isadora e Tiago trabalhavam lado a lado num motor a vapor de 1890. Ela calculava pressões e temperaturas, ele ajustava válvulas e pistões. Sabe o que estou pensando? Disse Tiago, limpando as mãos num pano. No quê? Que talvez seja hora de fazer outro tipo de projeto. Que tipo? Ele sorriu. Aquele sorriso que ela havia aprendido a amar desde o primeiro dia. Um projeto que leve 9 meses para ficar pronto e que seja o motor da nossa família. Isadora sentiu o coração acelerar. Está me pedindo para termos um bebê? Estou sugerindo que nossa oficina precisa de um pequeno aprendiz. Ela o beijou ali mesmo, no meio da oficina, entre ferramentas e peças antigas, exatamente como havia acontecido tantas vezes desde que se conheceram. Aceito o desafio, disse ela, mas desta vez não precisa de aposta. Desta vez é por amor. Por amor, concordou ele. E por toda a vida. Do lado de fora, o motor alemão da Indústrias Gaúcha continuava seu trabalho incansável, como se soubesse que havia sido o responsável por unir duas almas que eram, verdadeiramente, feitas uma para a outra.